Bom, nós estamos recebendo aqui Antônio Carlos Nazi, consultor empresarial, um homem viajado e tal, né? E que tem feito avaliações aqui na área econômica, na política econômica brasileira, que vem sendo assim, cumpridas as coisas. Quer dizer, o Nazi disse que realmente esse ano seria complicado termos acima de 0%, quer dizer, um crescimento positivo na economia, e parece que as coisas estão mais ou menos se encaminhando para isso. Mas o ano que vem é uma previsão de 3%, mas vamos conversar com ele. Nazi, prazer em tê-lo aqui no programa novamente, né? Tudo bom. Como é que foi 2017, dentro da tua expectativa, aquela? Eu até estava mais pessimista com o resultado de 2017, mas eu acho que no programa anterior, eu até comentei, o que me pareceu assim é que a economia descolou um pouco da política, o empresário, a gente que tem vida com o empresário todo dia, nota que só deixa a política de lado, vamos tentar resolver o nosso problema. E em alguns setores realmente a recuperação, né, especialmente aquele pessoal da área metal mecânica que estava com muita capacidade ociosa, teve uma reação. Alguns setores mais por exportações, procuraram se movimentar e buscar exportações. A indústria automobilística é um caso típico, não é? Que houve uma movimentação grande e isso trouxe uma movimentação da economia. Fora aquelas também liberações aí de fundo de garantia, que já se comentou aqui. PIS/COFINS, aliás, foi interessante porque o governo estimava em liberar 7 bilhões de reais e até agora a turma foi buscar só 1,5 bilhão, não. Então está lá ainda uns 5,5 bilhões para a disposição. A redução do depósito compulsório dos bancos agora, nessa semana, agora, né, vai ajudar isso. Vai ajudar isso também. Então a gente vê um movimento melhor da economia e isso também é determinante pela inflação, que baixou bastante, né? O alimento diminuiu muito, a gente trabalha muito no agronegócio. Eu acho que nunca o alimento esteve tão barato no Brasil como agora, né? Então, tudo isso faz com que a economia vai reagindo, né? Então, eu acho que vamos chegar aí perto de 1% de crescimento, mas não estou tão otimista assim quanto o governo de chegar a 3% no ano que vem. Tomara que chegue. Não é? O Brasil é um país grande, é um país que tem uma economia que tem a característica de fazer uma reação muito rápida. Não é? Quando ela começa a desenvolver, ela tem uma dinâmica bem interessante. Então, tomara que o governo esteja certo e que o país chegue a 3%. Eu acho que nós não temos infraestrutura para crescer a 3%. Energia elétrica e outras coisas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a primeira coisa é buscar uma normalidade da economia. Vamos ter um ano eleitoral complicado. A perspectiva é a pior possível, que a gente está vendo aí, não se tem clareza. A incerteza é total, a questão política. E tomara que essas pessoas que estejam aí de candidatos desistam no meio do caminho, porque a perspectiva para o Brasil, com qualquer um deles, até, eu diria, com o Alckmin, que o preso de ontem, Paulo Maluf, chama de picolé de chuchu, né? Não tem gosto nenhum. Então, eu acho essa divisão aí, saída do PSDB do governo e tal, o PMDB, agora a MDB, vai procurar aliança com alguém, não é? Talvez até com o PT, não sei, mas é uma incerteza, porque teve um julgamento do Lula, não é? A gente vê a imprensa aí detonando o Bolsonaro, revistas aí, como Isto É, colocando na capa 2, 3 edições atrás. Então, essa incerteza política que me preocupa bastante, né? Eu tenho conversado com a Lília, e a Lília também está sentindo isso, né, Lília, nos teus cursos, essa reação, né, empresarial. É importante tu colocar isso. Eu acredito que as pessoas nunca desistem, né? E os empresários, os RHs, eles não desistiram também das pessoas. Então, o pouco investimento que se tem ainda em desenvolvimento de pessoas se mantém. Claro que agora com a parada de final de ano, em função de férias coletivas também, e, na minha opinião, em função de ser um momento de muita felicidade, aí todo mundo concorda com tudo, mas eu acredito que para 2018 a gente retoma, sim, com o desenvolvimento de pessoas e entendendo que elas precisam estar motivadas e com conhecimento técnico, né, em dia para conseguir tocar o negócio. Não sei se tu
tido essa impressão, mas, por exemplo, eu tenho participado muito da questão de treinamento, a gente tem essa obrigação de educação continuada, não é obrigatória na nossa profissão, de 40 pontos, então a gente termina indo a muitos eventos. Nós tivemos a própria convenção aqui de contabilidade em Gramado, tinha 3 mil pessoas. Não? Quer dizer, há uma procura pelo conhecimento. Aliás, os encontros do Conselho Regional de Contabilidade sempre tiveram uma boa participação do pessoal, que mostra realmente que o pessoal aprecia, né, essa preocupação do Conselho de qualificar cada vez mais o profissional. É uma profissão que faz uma quantidade enorme. Aqui o Conselho do Rio Grande do Sul tradicionalmente faz muitos eventos na parte de educação continuada e a busca do conhecimento. Então, isso me parece muito importante salientar, porque a gente nota nos treinamentos, nos eventos, Câmara Americana, Câmara Alemã, etc., sempre está cheio. Né? Então, isso é um lado positivo. E o outro lado também é que a gente conversando com os empresários, realmente eu tenho que buscar alternativa para o meu negócio. Eu não vejo ninguém querendo quebrar, eu estou querendo investir. Nós mesmos, nós não sentimos, eu estava comentando agora, antes de chegar aqui, o pessoal ali fora, nós perdemos um cliente por problema financeiro e um cliente porque trocou o controle acionário da empresa e entrou um sócio estrangeiro e exigiu uma auditoria multinacional. Mas se ganhou vários novos clientes e gente que nunca teve auditoria na vida. Né? Não, eu tenho que crescer, tenho que me organizar, tenho que me estruturar, tenho que ter uma base sólida de crescimento, etc. E investindo, entendeu? E tem aqueles clientes tradicionais mais capitalizados que estão aí investindo sempre. Né? Então, nós não sentimos muito a crise. A gente assiste porque tem uma clientela muito diversificada, vários setores da economia, tu termina te envolvendo. Não, e os meios de comunicação só falam em crise também, né? Que tu liga uma televisão, crise para cá, crise para lá e tal. Eu, jornal de televisão, não vejo mais. Você só tem notícias de crime, narcotráfico, político roubando e... Só coisa ruim mesmo. Coisa ruim. Né? Então, nós temos que olhar o 2018 como um grande desafio para o Brasil. Eu acho que se o Brasil acertar nas eleições, né, o problema é esse, né? Esse é o problema. É que os partidos também não ajudam nada porque colocam cada candidato aí que, meu Deus do céu. Colocam seus interesses acima dos interesses da nação. Por exemplo, assim, a questão da reforma da Previdência, esses partidos que estão lá contra, eles, se amanhã assumirem o governo, eles vão virar favoráveis, porque eles são contra porque não é o governo dele que está fazendo. Porque isso é bom para o Brasil. Então, os políticos tinham que ter essa grandeza de administrar e buscar o interesse nacional da nação brasileira e não dos seus partidos políticos. Então, eu vejo esses partidos, esses minhoquinhos aí, tipo PSOL, só plantando ódio, só plantando isso, desgraça e não, e contra isso, contra aquilo, contra todo, fora isso, fora aquilo. Agora, o que de bom eles apresentam? Nada. Agora, o dia que pegarem o governo, aí vão se arrepender, porque, na verdade, isso aí tem que fazer. Administrar tem que ser uma coisa, como disse o Razi, que descolada da questão ideológica política. Quer ver uma coisa? Ontem o governador assinou um acordo com o governo federal. Precisa a Assembleia agora. À noite eu já escutei deputados da oposição dizendo que não vão aprovar e não vão até bloquear a possibilidade de votar isso amanhã. Não é? Gaúcho, lamentavelmente, é assim. Você vai na Bahia, eles brigam por tudo. Agora a Bahia está acima de tudo. Mas a Bahia, exatamente. Você vai aqui em Santa Catarina, aqui do lado. Eles brigam entre eles até nas eleições. Depois, jogam junto o restante do tempo. Você passa... Esses dias eu fui de carro lá para Itapema, para a minha praia, e eu fazia muitos anos que eu não passava ali na grande Florianópolis. Né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de empresas e indústrias e tal. E você vê aqui em Canoas, prédio por alugar, por vender, etc. Tal, e aqui toda essa BR-116 é uma desgraça. Então, nós vamos, de novo, ter a turma do contra. Não é que eu já disse isso aqui também, já discuti com o pessoal do governo, não é que essa negociação com o governo federal seja a solução para o Rio Grande do Sul. É um mero paliativo, vai jogar o programa para daqui a 3 anos começar a amortizar, a dívida vai continuar,
vai ter que se desimobilizar e vender estatal, fechar eles não estatal. Não eles inviabilizam a finanças públicas. A CE está quebrada. Claro. Graças a Deus que vai embora, fora do governo. Está quebrada. O governo tem que botar 12 bilhões. E é por isso que é aumento de 30% na sua conta de luz, porque a CE, que é a distribuidora onde dá mais lucro, a taxa de lucratividade é maior entre a transmissão e a geração, ela está quebrada, porque é setor público. Aí não tem como. Não tem. Então, quer dizer, não é que a solução que o governador Sartori está apresentando... Seja a redenção da assinação, não vai. É uma questão paliativa, não é? Você vender parte do Banrisul, ou todo o Banrisul, ou outra companhia de gás, etc., Sulgás, isso é para resolver um problema de ordem financeira, não é um problema econômico que vai resolver, porque eu tenho um problema de folha de pagamento que vai continuar, o déficit vai continuar e nós não vamos resolver o problema. Mas é a única solução para tentar minimizar a situação do Estado, senão vai ser caótico. Se não aprovar essa negociação, é caótico, o Estado não tem dinheiro para pagar o governo. E isso só se resolve, né, Nazi, com desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico exige que haja uma saudabilidade nas contas públicas. Por exemplo, o Estado de Santa Catarina, então, tu me levantasse a bola, eu vou chutar agora. Santa Catarina e Paraná são os 2 melhores estados brasileiros. Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, nesta primeira semana de 2018, estará adiantando 50% do 13º salário de 2018. E nós, gaúchos, somos politicamente evoluídos, os mais evoluídos politicamente, estamos nessa porcaria aqui, para dizer que essa M. Por quê? Por causa disso, que nos achamos politicamente evoluídos. Paraná e Santa Catarina, os indicadores econômicos e sociais estão muito acima do Rio Grande do Sul. Por quê? Por causa dessas questões ideológicas, partidárias, paroquiais do Rio Grande do Sul. Essa gente que não deixa o Estado se desenvolver, que é contra a privatização. Então, e se nós não tivermos, nós vamos cada vez mais para o fundo do poço. E Santa Catarina e Paraná, só para lembrar, eu sempre lembro isso, me apedrejo, me encontro no mercado, tal, muitos me aplaudem, muitos me criticam. Por quê? Eu digo Santa Catarina e Paraná são os estados mais saudáveis do Brasil, sabe por quê? Nunca foram governados por essa petralha, pelo PT. O PT nunca não teve chance lá. E é por isso que são desenvolvidos. Quando é que nós vamos abrir os olhos para isso? Vamos botar de novo outro governo do PT aqui? O que é isso? Então, esse é o problema, essa é a raiz do problema nosso, ideológico. Então, nós somos contra, porque, não é o meu partido que faz isso. E quando tiveram oportunidade, afundaram o Rio Grande do Sul, levaram a fora daqui. Quantos investimentos essa petralhada aí fez, que desestimulou o Rio Grande do Sul. E é por isso que nós temos essa M aqui no Rio Grande do Sul. E vamos continuar enquanto essa ideologia dominar o Estado. E uma coisa, eu ontem estava vendo um relatório, nós estamos discutindo lá, a gente tem escritório em Curitiba, tem escritório em Porto Alegre, e estamos discutindo de ter um escritório em Santa Catarina. E me mostraram lá, o pessoal que estava estudando o assunto, me mostrou. Santa Catarina tem 8 polos de desenvolvimento. Você vê os números, são coisas fantásticas. Fantástico. O polo que tem menos gente empregada é 100 mil funcionários. Exportação, tem todos, diversificada exportação. Então, é impressionante a pujança. Econômica, a pujança econômica. Você vai para o oeste catarinense, onde a gente tem clientes lá, e eu desço em Chapecó, eu me lembro de Chapecó há 30 anos atrás, foi a primeira vez que a gente teve um cliente em Chapecó. É impressionante, quer dizer, o polo todo, aquela zona toda, você sente o cheiro muitos gaúchos, dezenas de gaúchos progresso. Que foram daqui para lá. Para lá. Porque não tinham aqui as condições que tem lá. Nós temos clientes no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Estado do Mato Grosso e Goiás. Tudo gauchada que foi para lá 20, 30 anos atrás. Né? Os coitados têm 150 mil hectares de terra, sabe? Tem praticamente duas cidades dentro da fazenda. Aqui o MST ia invadir para tirar. Exatamente. Esse é o problema. Enquanto esse Estado não quebrar esta coisa ideológica, nós vamos ficar sempre na M, o Rio Grande do Sul, lamentavelmente. Um Estado atrasado, um Estado pastoril, agrícola, do idílico da esquerda, deixa como está. Pelo amor de Deus, Porto Alegre, não se pode fazer nada em Porto Alegre. Eles não deixam fazer. No início do ano passado, fomos, a família e tal, fomos para o Uruguai de carro, fomos até a Argentina e tal. Na volta, tínhamos deixado o carro para ir a Buenos Aires, em Colônia, e de Colônia viemos a Ribeira, por dentro. Tá? Quando você passa Taquarembó para a Ribeira, você vê o Mar Negro.
de um lado e de outro. Albertim Angus, de tudo que é lado, você não consegue ver o campo de tanta cabeça de gado. Aí eu perguntei para um cliente nosso do Uruguai, mas que ficou impressionado, tá? Plantio de soja, criação de gado, né? Parque eólico, tudo de gaúcho. Tudo, não é Uruguai, não pensa que tem Uruguai ali plantando. É tudo gaúcho criando gado e plantando soja no Uruguai. Expulsos daqui. Nazi, muito obrigado pela tua presença aqui. Que Obrigado. Tenhamos um bom ano de 2018, né? Que tudo corra bem para vocês também. Muitas palestras, né? É verdade. Lídia, obrigado também pela tua presença aqui. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.